Shalom, queridos. Boa tarde a todos. Eu quero deixar para vocês aqui, para nós, né, uma meditação em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus não só deu um propósito a cada um de nós, né, a você, mas determinou o tempo para que esse propósito seja cumprido. Olha que coisa linda. Deus não só deu um propósito, mas ele determinou o tempo para que esse propósito seja cumprido. Esse tempo para todo propósito, qualquer que seja o propósito, Deus determinou essa época, a época que ele deve ser realizado. E qual é essa época? Essa época é a duração da minha vida, é a duração da sua vida. A duração da minha vida e a duração da sua vida é a época que Deus determinou para que todo propósito para a nossa vida seja cumprido. Nós precisamos ver aqui que nós não podemos desperdiçar nossa vida. Nós precisamos viver a nossa vida de modo que agrade a Deus, buscar em Deus a razão do nosso viver, a razão da nossa existência, né? Porque nós fomos criados para louvor e glória do seu nome. Nós fomos criados para glorificar o Senhor, ok? E não podemos viver uma vida longe dessa razão, dessa realidade. Satanás nos propõe um estilo de vida, né, como se Deus não existisse, e quantos de nós vivemos essa vida aí por muito tempo, e agora que a gente fez o caminho de volta, está na presença do Senhor, nós precisamos entender perfeitamente aquilo que Deus quer de nós, né? Viver de modo que agrade a Ele, buscar agradar a Ele, buscar agradar a Ele, né? A palavra correta é essa mesmo, buscar agradar a Ele, dar prazer a Ele, né? Dar prazer a Deus, o nosso Criador. Qualquer que seja o seu propósito, Deus determinou a época. Deus determinou a época, e a época é o tempo de vida que eu e você tem. E à medida que nós vamos perseguindo os nossos sonhos, né, os sonhos que Deus deu a você, não os nossos, mas os sonhos que Deus deu a você, e Deus colocou sonhos no nosso coração, Deus colocou sonhos no seu coração que você não consegue definir e explicar muito bem, mas Deus colocou sonhos dentro de nós, no nosso coração, e à medida que nós vamos perseguindo esses sonhos, nesse período chamado vida, nosso propósito ele vai sendo realizado, ele será realizado. Tudo Deus fez formoso no seu tempo, Eclesiastes 3:11. Tudo Deus fez formoso no seu tempo, ou no seu devido tempo. Então, quando as coisas elas acontecem no seu tempo e no seu devido tempo, elas são formosas, elas são lindas, elas são maravilhosas, ok? E algum de nós, né, já passou aí na nossa mente, ou talvez você até pense isso agora, né, gostaria de ter nascido em uma época diferente, né, lá nos anos 70, 80, 90, 2000, não sei, mas alguns gostariam de ter nascido em um período diferente na história. Se nós tivéssemos nascido há 1000 anos atrás, ou há 100 anos atrás, nós teríamos vivido uma vida miserável, nós teríamos vivido uma vida que não valeria a pena. Por quê? Porque estaríamos vivendo numa época errada, né? Na época em que não seria possível completar o nosso propósito. Deus escolheu quando e onde você nasceu. Então Deus escolheu quando e onde eu deveria nascer, ok? Essa informação é muito preciosa, essa informação é muito linda, é muito importante. Deus escolheu quando e onde eu deveria nascer, né? Deus escolheu a família que eu iria vir, o lugar, ok? E o tempo. Então, Deus me colocou no lugar certo, na família certa, nasci no tempo certo, no lugar certo, ok? Não houve nada de errado com isso. Aí você pode me dizer se nasci numa família disfuncional, meu pai e minha mãe me abandonou, e minha vida, minha história não é muito legal. Então, Deus usa as circunstâncias, né, ao nosso favor. Eu sei que não foi isso
isso não é do agrado do Senhor, todas essas coisas que acontecem de ruim com o ser humano, mas verdade é que nós nascemos num ambiente de sofrimento, num ambiente de dor, ok? E Deus, através de tudo aquilo que a gente vive, que não é plano dele, mas tudo aquilo que a gente vive, ele nos trabalha, ele nos aperfeiçoa para nós podermos ser instrumentos dele aqui na Terra para ajudar outros na mesma situação da gente que se perde, porque assim, eu vivi abandono, vivi dores na minha vida e eu não me perdi. A dor, o abandono, tudo aquilo que eu vivi me trouxe para perto de Deus, ok? E hoje eu consigo me conectar e consigo compreender tantas outras pessoas que viveram a mesma história que eu, porque eu deixei ser curado por Deus, deixei ser tratado por Deus e não me entreguei à amargura, não me entreguei ao rancor, o ódio, o ressentimento, a falta de perdão. Eu superei isso para que os propósitos de Deus pudessem fluir a partir de mim. Hoje eu encontro muitas pessoas vivendo essas situações, vivendo esses problemas, e elas estão perdidas nisso, né? Elas não superaram isso, elas estão vivendo naquela dor. Então, Deus só entende a dor, só entende uma dor da rejeição, do abandono, quem passou por isso, ok? Só entende a dor de um abuso quem sofreu um abuso, né? Então, nós olhando para todas essas circunstâncias adversas que vieram sobre a nossa vida, nos tornaram mais fortes. E a palavra certa é superação. Você precisa superar tudo aquilo que você viveu para que você seja um instrumento de Deus de cura, né? Sarados para sarar, curados para curar. A cura, ela fluirá através da nossa superação, através da nossa cura, a cura da nossa dor. Quando a gente entrega a nossa dor aos pés da cruz, entrega a nossa dor até Jesus, nós somos restaurados. E eu tenho o direito de carregar minha dor até o dia que eu encontro com Jesus, porque quando eu me encontro com ele, eu percebo que a dor dele foi muito maior e que a minha não é tão grande assim. Então eu decido deixá-la nos pés da cruz. Você não apareceu simplesmente na Terra, né? Simplesmente apareceu na Terra assim do nada. Deus está acompanhando toda a história, ele sabe exatamente o que está acontecendo no planeta Terra com o ser humano, ele está acompanhando a minha vida, a sua história em detalhes. Deus não nos perde de vista, Deus não nos perde de vista, ok? Então você não apareceu simplesmente na Terra. Por quê? Porque em Eclesiastes 3, capítulo 2, fala assim, há tempo de nascer. Então, Deus planejou o seu nascimento na data certa. Eu nasci no ano de 89, em julho de 89. Foi o ano que Deus determinou, o dia que Deus determinou para mim nascer. O mês, o ano, o dia, a semana. Deus preparou minha chegada nessa terra nesse dia, ok? Porque é a época em que eu posso cumprir o propósito que está dentro de mim desde a eternidade. Então eu nasci no tempo certo para cumprir o propósito e para servir a minha geração. Estou aqui para servir a minha geração, ok? E essa consciência vem de me relacionar com Deus, de estar próximo de Deus e Ele revelando o meu propósito de vida. Você só descobre o seu propósito de vida olhando para Deus, né? Olhando para dentro de você, você não vai encontrar. Olhando para fora, você também não vai encontrar. Você só vai encontrar olhando para Jesus, porque Ele revela a nossa verdadeira identidade, a identidade que Satanás fez de tudo para destruir no decorrer de tantos traumas, sofrimentos e dores que ele proporcionou para a gente, né? Ele fez de tudo para apagar isso, para que a gente não cumpra e desperdice a nossa vida nessa época, nessa geração. Existe algo dentro de você que foi planejado desde a eternidade. Eclesiastes 3:11 fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o que é interessante é que Isaías 46, 9 ao 10 fala assim: eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Então ele anuncia o fim antes de acontecer. Desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, né? E desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo,
o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Olha para você ver, Deus anuncia o fim desde o princípio. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo o quê? Deus colocou em nós um sonho, um desejo no nosso coração, que são os sonhos dele, né? E ele está revelando o fim antes do começo, ok? Olha que coisa linda, Deus está revelando o fim antes do começo. O que quer dizer isso? Ele primeiro termina as coisas no campo espiritual, então volta e as inicia no campo físico. Então tudo que Deus planejou para mim, e ele me revelou, isso, ele já terminou isso no mundo espiritual. Só que essas coisas agora estão acontecendo no mundo físico, ok? Então ele vai agora iniciar no mundo físico, no campo físico. Mas ele está revelando o resultado final antes daquilo ter sido concluído ou está apenas começando. Por exemplo, quando você vai aí em um prédio, né, para comprar um apartamento, tem aí os stands de venda, né? Você chega lá, você vê ali a maquete, você vê ali a foto de como será aquele prédio, mas quando você chega lá não tem nada, só tá lá as máquinas trabalhando, aquele tapume ali ao redor daquele terreno, e um cartaz bem grande mostrando ali 2 dormitórios, lazer, piscina, brinquedoteca e tal. Por quê? Porque a pessoa que idealizou aquele prédio, ele sabe exatamente o que será feito ali, mas ali não tem nada. Mas ele sabe o que será feito ali. Então, a partir de tal tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquele prédio será levantado conforme aquele projeto ali, conforme aquela maquete ali, conforme a idealização de alguém. É assim que Deus faz. Ele revela o fim antes do começo, então ele sabe exatamente como que as coisas vão terminar, como que vai suceder tudo isso. Não é lindo isso? Isso é extraordinário. E Jeremias capítulo 29, verso 11 fala assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseia. Eu sei, Deus está falando, Deus não está falando vocês sabem. Deus não está falando alguém sabe, Satanás sabe, ou os críticos sabem, né? Porque tem aquelas pessoas que falam que você será isso, que você será aquilo, que você nunca será ninguém, que você não vai dar em nada, que você são muitos adjetivos, né? Que às vezes família, maridos, esposas, filhos e etc. Pessoas mais próximas de você falam isso. Mas Deus está dizendo assim: ignora todas essas vozes e escute a minha. Eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de bem e não de mal. Deus está dizendo o quê? Eu tenho planos, tenho projetos, tenho propósito, tenho sonhos para cada um de vocês, para lhes dar o futuro pelo qual anseia. Deus está dizendo, eu sei que vocês anseiam por um futuro especial, tremendo, glorioso, maravilhoso, e eu quero lhes dar esse futuro que vocês desejam, esse futuro que vocês almejam, esse futuro que vocês tanto querem. Meu propósito me foi revelado aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, meu propósito foi revelado. Deus colocou no meu coração, ali entre 13 e 14 anos, um desejo muito grande de ler a palavra do Senhor. E eu comecei a ler a Bíblia como nunca. E li a Bíblia praticamente toda nessa época. Ficou faltando 4 livros que eu não consegui ler. Ficou faltando 4 livros. E ali foi me revelado ali o meu propósito, né? O propósito de vida. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2011, Deus falou comigo, né? Eu estava num congresso, no ano de 2011, foi o ano que eu conheci o meu pastor, né? E meu pastor Carlos. E ali Deus falou comigo através de um jovem, ele estava pregando, né? E Deus falou comigo bem assim. Deus falou assim: olha, eu conheço os desejos do seu coração. Eu sei o que tem no seu coração e eu aprovo isso. Por quê? O que tinha lá no meu coração? Deus já tinha colocado algo no meu coração aos 14 anos de idade. E aquilo estava queimando como nunca a partir de então. Eu ali naquela época, acredito que eu estava com 21 anos ou 22 anos de idade. Acredito que era 21 anos de idade eu estava, né? No ano de 2011. E em Esdra, capítulo 7, verso 10, fala um pouco do que tinha no meu coração. Eu estava lendo essa semana,
E eu fiquei muito alegre quando eu estava lendo esse versículo, porque esse versículo se identificou muito comigo. E Esdras capítulo 7, verso 10 diz assim: pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Então essa foi a decisão que eu tomei ali aos 14 anos de idade, conhecer a Bíblia como nunca eu havia conhecido ela. E ler, estudar, aí a fundo, né? E a partir dali eu comecei a investir muito assim em conhecimento, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus entendimento, pedir a Deus revelação, orar em cima disso. Por quê? Porque foi uma decisão. Eu decidi estudar a lei do Senhor, obedecer ela, né? Colocar em prática, não só buscar conhecimento, mas colocar em prática e ensinar. Então foram três coisas. Eu decidi estudar, obedecer e ensinar. Estudar, obedecer, colocar em prática, né? E ensinar. Depois da prática, ensino, ok? Então, o meu propósito ficou muito claro, ficou muito bem definido ali a partir dos 14 anos de idade. E é nessa linha, é nessa direção que eu tenho trilhado, que eu tenho caminhado. Então, eu quero dizer para cada um de vocês que Deus tem um propósito extraordinário na sua vida e que no decorrer do tempo isso vai sendo revelado, vai ficando mais claro para você a maneira que você se relaciona com Deus, a maneira que você se entrega a Deus, ok? O ambiente de comunhão, o ambiente da igreja, ele vai despertar, ajudar você a despertar o dom que existe em você, e isso vai ficando claro dia após dia, ok? Muitas das vezes não é assim no estalar de dedos, né? O meu pastor começou a falar comigo, a dizer: filho, Deus tem um chamado, Deus tem uma direção para você na área da palavra, né? E ele começou a me inserir nessa área, você tá entendendo? Para que fosse desenvolvido aquele dom que Deus tinha mostrado que Deus já tinha colocado no meu coração, mostrado para ele, e agora Deus estava se encarregando de me colocar na direção certa, na rota certa, para que fosse despertado e o meu propósito fosse realizado e fosse cumprido. E eu vivo debaixo desse propósito. Ok, queridos? Então, fique com essa palavra no seu coração. Você nasceu no tempo certo, na época certa, na geração certa. Você nasceu para servir essa geração. Ok? Deus abençoe você, guarde essa palavra no seu coração, porque os planos de Deus são bem mais altos do que o seu. Os sonhos de Deus são bem mais altos do que o seu. Deus te abençoe, uma ótima tarde, um ótimo sábado, um ótimo fim de semana, em nome de Jesus Cristo.